Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías é uma aventura. Aqueles que amam a Bíblia, que conhecem um pouco deste livro sagrado, sabem que Isaías é um profeta diferenciado. Ele é conhecido como profeta messiânico, porque é o profeta que mais fala sobre a vinda do Messias. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus nascer. Imagine vocês um homem que 700 anos antes de Jesus nascer teve a habilidade e o dom do eterno de enxergar através de uma luneta telescópica, invisível e espiritual a vinda do Messias para o mundo. Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus, parece ter conhecido Jesus pessoalmente. Quem já viu as suas profecias sabe do que eu falo. Ele não apenas profetizou sobre o Messias, ele contou detalhes da intimidade da vida de Jesus. É Isaías quem grita para nós ouvirmos assim: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. É Isaías que revela para nós, 700 anos antes de Jesus nascer, que Jesus teria duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Quando ele recita um versículo que muitos de nós pensamos ser um poema. Todas as vezes que eu cito esse versículo me dá angústia. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque eu me lembro de quando criança na igreja, toda época de Natal fazia-se jograis. Não tem nada mais chato do que jogral. E eu era o menino mais usado para fazer jogral, porque eu era expansivo. E sempre que fazia um jogral era Marcelo, você está aí? Marcelo Alegria. Vocês sabiam que o nome dele é Alegria? Só olhar para o rosto dele, vocês sabem por quê, né? Nunca vi uma boca que tem tanto dente igual a dele, né? Mas voltando, pense no menino que quando ia fazer o jogral, era jogral a revolta dos astros. E eu era sempre a estrela de Belém. Dava uma raiva. Eles botavam uma estrela na minha cabeça, eu parecia a estátua da liberdade, né? E eu ficava com a roupinha branca e tinha que ficar estendendo os braços e começava a recitar. E eu recitava o versículo de Isaías em forma de poema, mas não era poema, era um texto profético. Eu recitava o texto assim: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É bonito o texto, né? Mas eu recitava como se fosse um poema, mas não era um poema, era uma revelação profética. Era Deus contando para nós como Jesus seria. Jesus, quando esteve aqui, não foi só homem, e também não foi só Deus. Ele não era meio homem, também não era meio Deus. Ele era 100% homem e era 100% Deus. E nós conseguimos separar esses dois lados dele. Por exemplo, quando ele estava com sede uma vez como homem, ele pediu a uma mulher água, lembra? Mulher samaritana, me dá água para matar a minha sede. Aqui é o homem, porque o homem tem sede. Mas daqui a pouco, quando a mulher nega a água a ele se investe do dom divino dele, Deus, e ele grita com ela dizendo assim: ah, se tu soubesses quem sou eu, você me pediria água, e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede. Uma vez ele se cansou tanto como homem que deitou na polpa de um barco, e nem o barco, sendo chacoalhado de um lado para o outro pelas ondas do mar, o fazia acordar. Pedro e João tiveram que ir acordar ele, dizendo: mestre, salva-nos, porque perecemos. Ali está um homem cansado. Mas um outro dia ele olhou para a multidão cansada e deu um grito assim: vinde a mim vós, os que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Então eu vejo em Jesus as duas naturezas, a humana e a divina. Mas quem foi o primeiro que falou isso? Foi Isaías, porque ele disse: eis que o menino nos nasceu, o menino nos e um filho se nos deu. Repete comigo esses dois verbos, eu falo e você completa. O menino nasceu e um filho se nos deu. A gente pensa que é a mesma coisa, mas não é. O menino é aquele que nasce da barriga de Maria. Ele é homem, todo homem só é homem porque nasce. Então o menino precisa nascer, mas o filho não nasce. O filho é dado. O menino nasceu da barriga de Maria, mas o filho unigênito de Deus desceu das alturas. E ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma divina e desceu entre nós e se fez carne.
Então veja a beleza que é o livro de Isaías. Faltar-me-ia tempo aqui para contar a vocês os segredos do livro de Isaías, mas deixa eu mexer com a sua mente, com o seu imaginário. A Bíblia protestante, a Bíblia que nós usamos nos nossos cultos, ela tem um número exato de livros. Nossa Bíblia tem quantos livros, igreja? 66 livros. Diga comigo, 66 livros. A nossa Bíblia é um resumo da Bíblia católica. A Bíblia católica tem 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos. São livros escritos num período que nós chamamos de interbíblico, que é a distância que está entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento estão separados por um período chamado interbíblico, um período de 400 anos, que Deus ficou sem falar com a raça humana, através de profetas, através de manifestação de anjos, através da manifestação da nuvem, a Shekinah, através de Deus em forma do anjo do Senhor. Isso é teofania, né? Deus em forma de anjo se manifestando aos homens. Por um período de Malaquias a Mateus, Deus parece ter desistido da raça humana e não houve mais manifestação divina. Esses livros a mais que estão na Bíblia católica são livros de cunho histórico, mas eles não têm a inspiração que os nossos velhos pais acreditavam, por isso não estão na Bíblia. Então a Bíblia protestante tem 66 livros. Curiosamente, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. O livro de Isaías é uma mini Bíblia, no seu melhor teor. A nossa Bíblia Sagrada é separada em Velho e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros. O Novo, 27 livros. O livro de Isaías está separado também assim. Os primeiros 39 capítulos têm uma mensagem. Os 27 posteriores capítulos trazem outra mensagem. O Velho Testamento, os 39 livros da Bíblia, primários. Se você torcer eles, não se assuste se pingar sangue. E se você ouvir gritos de ais e uis, porque Deus está revoltado com a raça humana. Mas como que num passe de mágica, no livro do Novo Testamento de Mateus para frente, no 40º livro da Bíblia para frente, o Deus que está virado fica apaixonado. O Deus que espancava o povo agora entra nesta nossa humanidade e começa a dizer assim: eu amo tanto vocês que eu dou a vocês o meu único filho, para que ele morra, para que dê salvação ao coração de vocês. Então o Velho Testamento exprime dor, o Novo Testamento, amor. O Velho Testamento exprime gritos de ais e uis. O Novo Testamento exprime paixão e esperança. O livro de Isaías está dividido assim. Os primeiros 39 capítulos de Isaías, dá medo ler eles. Você vai ver Deus repreendendo o povo por qualquer coisa. É Isaías gritando assim: ai daqueles que bebem, ai daqueles que são idólatras, ai daqueles que trocam o bem pelo mal, ai daqueles que adoram imagens, ai daqueles que se prostituem, ai daqueles que são adúlteros. Os 39 primeiros capítulos de Isaías, Deus está tão irado que ele carrega em uma mão um chicote e na outra mão um cajado, e ele desfere golpes sobre o povo. Mas como que em um passe de mágica, do capítulo 40 para frente de Isaías, Deus fica bondoso. Deus esconde o cajado, Deus esconde o chicote, e ele pega em uma mão um vaso de alabastro, e dentro dele tem azeite, e ele começa a curar as feridas. E do capítulo 40, olha o que ele começa a dizer: o meu povo entrará em uma terra e vão comer e beber sem ter que pagar. Ele diz: chegará um tempo que a criança vai se sentar do lado da áspide, da cobra, e o leão vai caminhar ao lado do cordeiro. Chegará um tempo em que todos os frutos que vocês sonharam, vocês vão colher. Do capítulo 40 para frente de Isaías, Deus começa a fazer promessas. Repita comigo: promessas. Então, para mim, o livro de Isaías não é só um livro, é uma mini Bíblia. É um resumo de toda a Bíblia contida aqui dentro. O capítulo 43 é um dos capítulos que mais marcam a minha vida, porque ele começa exatamente com uma promessa. Na verdade, duas promessas. Uma promessa que qualquer pessoa aceita. Uma outra promessa, só gente que é meio destrambelhado aceita. A primeira promessa que Deus faz no capítulo 43 é uma promessa lógica, que faz sentido. A segunda é uma promessa que não faz sentido nenhum. A primeira promessa que Deus faz no capítulo 43, qualquer um é capaz de acreditar sem ter que pedir ajuda para os universitários. A segunda promessa, até aqueles que são universitários
erguem a cabeça e ficam perguntando: será? Vou relembrar as promessas. Olha o que Deus diz a Isaías no capítulo 43. Isaías: eu tenho um povo, não são dois, não são três. Eu tenho um povo. Só que esse povo não é unânime. Esse povo é dividido em dois grupos. Um grupo feito de pessoas crédulas e outro grupo feito de pessoas incrédulas. Os dois grupos são meus e eu os respeito. Mas quando vou falar com eles, eu falo aquilo que cada um pode ouvir. Para aqueles que acreditam com facilidade, eu grito assim: se passar pelas águas, elas não te afogam. Se passares pelos rios, eles não te submergem. Agora olha a outra promessa: e se passar pelo fogo, ele não te queima. Você percebeu que a segunda promessa foi mais difícil de arrancar, glória a Deus, da igreja? A primeira parte é uma promessa simples. Eu chamo de promessa racional. É Deus dizendo assim: Isaías, fale para o meu povo que quando eu faço promessa para a alma deles. E eu só faço promessas de acordo com aquilo que eles acreditam. Quando Deus promete: se passar pelas águas elas não te afogam, Deus está falando sobre uma promessa comum. Uma promessa que qualquer pessoa que vem ao culto ouve e não questiona, diz: faz sentido, isso é racional. Pergunte por quê? Porque todo ser humano, quando passa por essa vida, ele vai experimentar a tragédia que nós chamamos de afogamento ou pré-afogamento. Quer ver? Quem aqui dentro dessa linda igreja já se afogou uma vez na vida? Levante a mão para eu ver. E os que não levantaram são tudo hipócrita. Estão com medo do pastor saber que você foi na piscina, na praia, no rio, em Miguelópolis. Eu estou sabendo. Mas a gente não se afoga só quando vai para a beira da piscina. A gente se afoga às vezes bebendo um copo d'água. Alguém já tomou um copo d'água e a água entrou por onde não devia? A nossa sorte é que a gente tem esse nariz aqui, porque a água saiu por ali. Então todos nós passamos por essa experiência, quer seja criança, adulto ou velho. Vou perguntar de novo: quem aqui já quase afogou? Levante a mão para eu ver. Ó, como melhorou.